pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reposição hormonal e a menopausa. E para isso eu tenho o prazer de falar novamente aqui com a doutora Cláudia Tacano, que é médica ginecologista e obstetra com graduação, mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ela é preceptora do ambulatório de uroginecologia, coordenadora do ambulatório de malformações genitais da Unifesp e preceptora dos alunos de graduação do curso de medicina e da residência em ginecologia Unifesp. Doutora Cláudia, então, obrigada por estar aqui novamente na Estilo 5.0 Mais para a gente bater esse papo. Obrigada a você, Cíntia. Bom, num outro bate-papo que a gente teve sobre os tratamentos possíveis, né, para os sintomas da menopausa, você falou bastante sobre a questão da reposição hormonal como um dos processos ou dos tratamentos eficazes, mas eu queria que você explicasse um pouquinho novamente, só para a gente relembrar, antes da gente começar a falar especificamente aí de outras perguntas que eu vou te fazer. Certo. Você diz assim em relação a quais seriam as indicações, os riscos? Exatamente. Na verdade, assim, porque você falou de alguns tratamentos possíveis, né? E aí Uhum. a da reposição hormonal para amenizar um pouquinho os sintomas e a reposição como um dos mais eficazes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho por que é um dos mais eficazes, né? Enfim. Certo. Quando a gente fala sobre a reposição hormonal, para as mulheres que estão nesse período do climatério, algumas mulheres realmente vêm perguntar quais seriam, então, as indicações, os riscos, os benefícios, e às vezes até me perguntam se eu sou uma médica que sou contra ou a favor da reposição. E aí, o que que a gente explica? Que, na verdade, por que que é individualizado? Porque você prescrever ou não uma reposição hormonal, ela é baseada em resultados que a gente tem aí ao longo do tempo dos estudos científicos com um grande número de mulheres. Uhum. Então, não vale muito assim aquilo, a prima da minha vizinha tomou e se deu bem, ou a amiga da minha cunhada, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que se basear em evidências sólidas. Então, o que que a gente sabe hoje? Quais seriam as indicações da gente prescrever uma reposição hormonal e por quê? Primeiro, a mulher tem que ter sintomas, né? A indicação é baseada na presença de sintomatologia. E da sintomatologia, o mais frequentemente que leva nós a prescrevermos uma reposição hormonal seriam aqueles sintomas vasomotores, que seriam o quê? Aqueles fogachos, as ondas de calor, que por vezes podem ser muito intensas, frequentes e realmente atrapalhar a qualidade de vida da mulher. A gente sabe que esses sintomas, eles acontecem em cerca de 80% das mulheres nesse período perimenopausa, né, ou pós-menopausa. E a gente sabe que, por que que a gente pode prescrever? Porque, na verdade, os sintomas vasomotores, eles respondem ao uso da reposição hormonal, eles são decorrentes da queda estrogênica e eles respondem à reposição hormonal, quer dizer, é efetivo em muito mais do que os outros tratamentos, né, na maioria das vezes. Ele chega a diminuir mais de 75%, tanto a intensidade como a frequência dos calores. Então, a primeira indicação seria essa, tá? A segunda indicação seriam aqueles sintomas que a gente chama de sintomas geniturinários, que também decorrem da queda estrogênica. Em geral, eles não são tão precoces como, na maioria das vezes, como os sintomas vasomotores, eles podem se intensificando ao longo dos meses pós-menopausa ou anos. E eles respondem muito bem à reposição estrogênica, em geral, mais do que é o que a gente fala que é o placebo, né? Porque os estudos sempre estão comparados com placebo. E costumam responder melhor do que os outros tratamentos, embora hoje tenha alternativas também, né? Então, eles melhoram, com a ressalva de que, nesse caso, não precisa ser uma reposição hormonal propriamente dita no sentido de um comprimido, um adesivo ou um gel, pode ser uma reposição hormonal local, né? E a terceira indicação seriam aquelas mulheres que têm uma baixa densidade óssea, uma osteoporose, no sentido de prevenir a fratura,
causada por isso, que também tem uma influência na queda estrogênica. Então, a gente diz que nessas sintomatologias ou queixas, estaria indicada a reposição hormonal porque ela é efetiva e os benefícios superam os riscos, né? Então, desde que a mulher não tenha contraindicações, ela se beneficiaria desses tratamentos, tá? E aí acho que a gente pode falar, não sei se você vai me perguntar, então, quais seriam as contraindicações? Eu vou perguntar, mas já pode falar, já que estamos conversando. Não, mas pode me perguntar aí o que você gostaria de perguntar na sequência, porque acho que das indicações e dos benefícios e por que seria mais ou menos isso, né? Isso, é. Eu acho que tem, pelo menos dos meus bate-papos aqui com as minhas amigas que estão, né, nesse mesmo período, passando por algum tipo, ou sentindo algum tipo de sintoma, uma das perguntas frequentes que eu escuto as pessoas fazerem é essa coisa e a reposição hormonal pode causar câncer de mama? Né? Eu acho que tem esse receio, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você explicasse. Então, sim, né? Na verdade, como que é essa história? Na verdade, baseado em alguns estudos, mas tem um que foi que a gente fala muito robusto, pela quantidade de mulheres avaliadas, pelo tempo de estudo, e pelo tipo de desenho do estudo, porque comparou milhares de mulheres, né? Um grupo que usou e o que não usou. A gente sabe que sim, existe esse risco. Mas também eu acho que a gente está numa fase hoje que não basta a gente dizer que existe um aumento de risco, a gente tem que dar informações mais aprofundadas do que isso, né? Então, quanto a esse aumento de risco? O risco relativo, depois de cerca de 5 anos de uso da reposição hormonal mais habitualmente utilizada, que é estrogênio com progesterona, ela aumentou, o risco relativo foi para 1,2, né? O que significa isso? Significa, em termos de incidência de câncer de mama, significa que há um acréscimo de 0,1% por ano, que corresponde a cerca de 1 para 1.000 casos por ano pelo uso da reposição hormonal. Tá? Então, por que a gente quantifica isso? Porque isso não é muito, mas isso existe. Existe um aumento real de cerca de 1 caso por 1.000 causado pela reposição hormonal por ano, tá? Só que esse estudo, então, foi um estudo muito forte, assim, no caso da evidência e do desenho dele, então a gente tem esse dado. Esse aumento de risco parece realmente começar a ser mais significativo após 5 anos de uso, tá? E ele foi com estrogênio e com progesterona. Hoje a gente sabe que, embora faltam, acho que a gente ainda vai ter evidências mais fortes ao longo do tempo, que o estrogênio isolado parece não ter este aumento, tá? Então, aquelas mulheres que não precisam fazer o uso da progesterona, porque não tem útero, que seria a principal indicação de não precisar fazer uso da progesterona associada, parece não haver esse aumento de risco, tá? E dependendo do tipo de progesterona utilizada, parece que o risco é menor. Então, por isso que a gente fala que existem vários esquemas de tratamento e a gente não pode colocar todos também no mesmo cesto, tá? Então, depende, aparentemente, alguns tipos de progesterona já têm mostrado nos estudos que esse risco é menor. Já não é um risco que a gente considera grande, né? Mas fica menor, que a progesterona natural, a progesterona micronizada, a dihidrogesterona, que são progesteronas que são mais recentes, né? Elas parecem ter um impacto menor no câncer de mama. Tá? Entendi. Você falou também rapidinho sobre as questões do tipo de reposição, né? Que tem o comprimido, tem o gel, tem o adesivo. Me parece que agora até tem um chip. Será que você poderia explicar um pouquinho, assim, em que casos cada um deve ser usado, certo, né? Certo. Então, assim, a mulher que tem indicação da reposição hormonal, a gente sempre vai dar o estrogênio, né? E o estrogênio ele pode ser dado na forma de comprimido, que até existem algumas formulações. Existe ele na forma de comprimido associado já com a progesterona, tá? Por que a gente associa? Porque, na verdade, a maioria dos sintomas da mulher é pela falta de estrogênio. Só que a gente associa a progesterona porque o uso só do estrogênio aumenta o risco de ter uma alteração numa parte do útero, que chama endométrio, levando a uma hiperplasia e aumentando o risco de ter câncer de endométrio. Isso também já sabidamente confirmado. Então, a gente tem que associar uma progesterona, e tem vários esquemas
da associação dessa progesterona, tá? Mas o estrogênio é feito por via oral, pode ter um estrogênio por via transdérmica, que é um gel, tá? E o estrogênio por via de adesivo, que é um adesivo, então o gel você usa todos os dias, o adesivo você troca em geral uma vez a cada 3, 4 dias, 2 vezes por semana, tá? A progesterona também, quando associada, pode ser na forma via oral, e tem várias formas diferentes de progesterona, como eu expliquei, né? Que podem estar associadas. Existe a progesterona na forma transdérmica associada ao estrogênio. Isso é um adesivo que já tem estrogênio e progesterona. Não existe ainda a progesterona na forma de gel comercialmente disponível. E os estudos que a gente tem até agora é que manipular a progesterona na forma de gel parece não ser efetivo, tá? Então, ou a gente usa ela na forma de comprimido, ou a gente usa ela na forma de adesivo associado ao estrogênio. A gente teve um problema nesses últimos anos que vários desses medicamentos, principalmente transdérmicos, ficaram em falta no mercado brasileiro. Não por um problema do medicamento em si, mas por um problema de insumos, tá? Então, houve uma certa dificuldade, algumas mulheres até já usavam e tiveram dificuldade de encontrar, mas eles são, sim, uma opção muito boa. E, na verdade, todos têm um efeito positivo na melhora dos sintomas, porém, a via transdérmica dos hormônios evita o que a gente fala que é uma primeira passagem pelo fígado na metabolização, e com isso teria um impacto menor na alteração da coagulação, porque acho que a gente fala que tem 2 riscos principais na reposição hormonal, e um é o da mama, que eu falei, e o outro seria aumentar o risco de trombose, tá? E quando a gente usa a via transdérmica, esse impacto negativo, aumentando o risco de trombose, é menor, tá? Mas é por isso que eu falo que isso é muito individualizado. Tem mulheres que provavelmente o médico vai falar, para essa mulher eu vou conversar, acho que vai ser melhor a via transdérmica. E para outras, ele pode achar que o risco é tão pequeno que mesmo sendo via oral, não há um problema. O custo da via oral, em geral, é menor, do medicamento para via oral é menor, tá? E aí o chip, assim, disponível, liberado pela Anvisa, esses medicamentos ainda não, né? Existe uma forma aí que não é a forma... vamos dizer assim, que passou pelos testes e tudo mais do chip. Tá? O que tem disponível são esses que eu falei. Perfeito. Tá? Agora, você falou, existe realmente, comprovadamente, um aumento, né, no risco de câncer. É muito pequeno, mas sim. Agora, e quem já teve o câncer de mama, pode fazer a reposição hormonal? Não. Então, existem algumas contraindicações da reposição hormonal. Classicamente, tradicionalmente, não, tá? Então, quais são as contraindicações? Ter ou ter tido um câncer de mama, tá? Ter uma doença hepática em atividade, né, que altere essa possibilidade de metabolização hepática, que é feita pelo fígado dos nossos hormônios, tá? Ter tido uma doença vascular, arterial ou venosa. Então, o que seria uma doença vascular arterial? Ter tido um AVC ou um infarto, tá? E ter tido uma doença vascular venosa, que é uma trombose, tá? Porque, como eu disse, os hormônios, eles alteram, de certa forma, a coagulação, aumentando o risco de trombose, tá? Então, essas seriam as principais contraindicações. Outras mais raras, ter doenças como lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença que também dá uma alteração vascular, tá? Ter também 2 doenças que a gente cita, mas elas são mais raras, que é ter um tumor cerebral chamado meningioma, porque o hormônio pode também aumentar, né? Ter uma ação aumentando, e ter uma doença também rara, genética, que chama porfiria, bem rara, porque também o estrogênio administrado pode desencadear crises, tá? Então, essas seriam, mas de forma geral é isso, alterações vasculares, né? Mais importantes, não, por exemplo, ter varizes, tá? Ter tido essas alterações que eu falei. Câncer de mama, esqueci de falar uma também importante. Na verdade, são os cânceres que têm alteração hormonal, que seriam o câncer de mama e o câncer de útero, o câncer de endométrio, tá? E também ter um sangramento que a gente ainda não descobriu qual que é a causa dele, um sangramento genital, tá? Então, teria que se elucidar primeiro a causa para ver se teria uma contraindicação ou não. Entendi. Tá?
Então, é super importante mesmo antes, porque tem gente que acha que dá para, né? Porque funcionou um pouco do que você está falando, né? Funcionou para Uhum, amiga ou para a esposa de não sei o quê, e aí começa a fazer uma reposição sem orientação. E aí, com todos uhum, esses riscos, ainda que sejam pequenos, né? Não dá para a gente ficar uhum. bobeando, né? Sim. Agora, o doutora Cláudia, eu queria fazer pedir para você explicar um pouquinho, porque, bom, no meu caso também, a gente foi fazendo os testes até chegar na indicação adequada, né? Então, no meu caso, hoje eu Uhum, estou tranquila, já não tenho mais os fogachos, durmo melhor, enfim, tudo melhorou. uhum, A gente, na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente está falando sobre essa questão dos sintomas e tal, não é muito um assunto que a gente vai tratar hoje, mas você falou rapidamente, né, que tem essas questões de impacto também, um pouco na uhum. sexualidade ou nas relações sexuais, e eu sei que hoje tem alguns tratamentos que até você faz aí que são muito eficazes, né? Você não quer falar um pouquinho sobre isso? Tratamentos não hormonais e É, hormonais. Né? é. Então, aí, até complementando aquela minha fala inicial, né? Tem alguns outros sintomas que a gente sabe que impactam na qualidade de vida da mulher Sim. e que podem se beneficiar também da reposição hormonal, embora a gente não diga que eles isoladamente necessariamente seriam uma indicação. Então, são alterações de sono, de humor, alterações da função sexual, é, realmente podem ter um impacto positivo. Há dores articulares também parecem responder, às vezes, à reposição hormonal, tá? Por que essas questões? Porque, na verdade, elas são multifatoriais, elas não dependem só daquela estrogênica, inclusive a parte da disfunção sexual. Então, se é causada porque está com uma diminuição da lubrificação e até do fluxo sanguíneo local, né, é, da, da camada da vagina ficar mais fina, tudo isso melhora com a reposição hormonal. Uhum. Então, também teria uma indicação, sim. Quando a paciente tem uma contraindicação, não se adapta ou não responde, existe uma outra possibilidade que é você fazer tratamentos que a gente fala que são de alta frequência, que é a radiofrequência e o laser, que atuariam nas camadas, né, da vagina e da vulva, estimulando a produção de colágeno e elastina. Embora seja um tratamento mais recente, os estudos mostram que eles têm realmente um resultado semelhante, algumas vezes superior, mas pelo menos semelhante na maioria das mulheres, e que seria uma alternativa. Não necessariamente a mulher que se responde, que está muito bem com o hormônio local, o hormônio sistêmico, precisa dele, porque realmente ele pode ser semelhante, mas quando não existiu uma adaptação, né, adequada, às vezes tem mulheres que usam porque existe um uso regular, né, do creme vaginal, do óvulo, realmente é uma alternativa bem viável e que tem se mostrado realmente boa nos últimos anos. Uhum. Muito bom. Agora, a gente já falou um pouquinho sobre a questão dos riscos, né, da reposição Uhum. hormonal. E aqui minhas perguntas, como diria, acabaram. Eu não sei se você quer dar alguma orientação adicional para a nossa audiência em Uhum. relação, porque eu acho que essa questão da reposição ainda gera muitas dúvidas, né? A gente tem que falar bastante sobre isso, né? E todo dia Sim, sai alguma coisa nova, né? Graças a Deus, né? sim. Uhum. Acho que sim. Acho que tem uma coisa que eu não comentei, porque realmente é um assunto muito, muito vasto. Que a gente, além de ter os sintomas, a gente sabe hoje que existe uma janela de oportunidade para a reposição hormonal, que é o quê? Nos primeiros 10 anos após a parada da menstruação, ou após a menopausa, que a gente fala, ou, na maioria das vezes, isso acaba acontecendo entre os 50 e 60 anos da mulher, tá? Uhum, Nessa faixa etária, é, os benefícios da reposição hormonal realmente são grandes, eles superam os riscos, tá? Quando a gente encontra uma mulher que já está após esse período, provavelmente os benefícios não vão ser tão grandes. Então, é importante a gente dizer que existe uma janela de oportunidade, tá? uhum, E outro, acho que esse é um das, né? E outro é que realmente precisa ser muito individualizado o esquema da reposição hormonal, uhum, né? Isso é algo que o médico vai poder conversar melhor com a mulher, né? Para decidir qual que é o melhor esquema.
Talvez existam outros benefícios da reposição hormonal, embora a gente não diga que a gente deva prescrever por conta disso. Nessa mulher entre os 50 e 59 anos, o uso da reposição hormonal pode até diminuir o risco cardiovascular, porque quando a gente tem a queda estrogênica, a gente também tem uma piora, por exemplo, do nosso padrão de colesterol, né? Então, provavelmente uma mulher que está saudável e faz a reposição hormonal nessa faixa etária, pode ser até que atue também com uma diminuição do risco, diferente daquela mulher mais velha, que já tem alguma doença de base cardiovascular, onde a reposição hormonal pode até aumentar o risco, né? Então, por isso que é algo tão... realmente não é algo que a gente possa falar de modo superficial, porque vai depender de cada mulher. Eu queria até mostrar algo que eu acho muito importante, que eu acho que eu falei numa das nossas conversas, que embora a reposição hormonal ela possa ser indicada, assim, com muitos benefícios em muitas mulheres, antes da reposição hormonal, a mulher que está no climatério, ela precisa saber que ela tem que cuidar da saúde de forma geral, porque ela vai, sim, ter um provável aumento de peso, né? Uma diminuição de massa muscular e um ganho de gordura no corpo, se ela continuar com o mesmo ritmo de vida. Ela vai, com o tempo, poder aumentar o seu risco cardiovascular, né? Ela vai diminuir a densidade óssea, predispondo à osteoporose e fratura. Então, antes até da reposição hormonal, junto com a reposição hormonal, ela tem que cuidar da alimentação, ela tem que fazer uma atividade física regular, tá? Então, eu queria até mostrar, posso compartilhar uma... Por favor, fica à vontade. Aqui? Então, isso até é de uma... dados do Reino Unido, né? Dessa associação aqui, né? Isso, tá? E o que ele mostra aqui para a gente? Qual que é a incidência por 1.000, né? De câncer de mama na população geral, né? Então, qual que seria o número aproximado de mulheres que vão desenvolver câncer de mama, que foi uma das perguntas que você fez, nos próximos 5 anos? Seriam 23 casos de câncer de mama, né, no Reino Unido, nos próximos 5 anos. Quantos casos seriam adicionais por conta da reposição hormonal? Cerca de 4 casos. Então, por exemplo, num grupo que faz reposição hormonal, 4 em cada 1.000 mulheres nos próximos 5 anos. Eu não falei que é mais ou menos 1 por ano, né? Então, em 5 anos, seria em torno de 4 mulheres que teriam câncer de mama por causa da reposição hormonal. Se for só reposição estrogênica, é isso que eu falei, aparentemente não muda, alguns casos parece até que diminui, mas a gente não pode bater o martelo nisso. Então, seriam 4 casos a menos na mulher que fizesse só reposição com estrogênio, tá? Pílula é a mesma coisa da reposição hormonal. Seriam 4 casos adicionais nos 5 anos, né? Nos próximos 5 anos, que seriam causados pelo uso da pílula. E olha, se a mulher bebe mais de 2 doses de álcool por dia, 5 casos. Assim te abriu a boca. Eu não tomo 2 por dia, mas acho que eu tomo 10 no final de semana. Né? E 3 casos adicionais nas mulheres que são fumantes, tá? E olha, as mulheres que têm índice de massa corpórea maior que 30, que seriam obesas, 24 casos nos próximos 4 anos. Nossa. Né? E mulheres que fazem pelo menos 2 horas de exercício moderado por semana, quantos? 7 casos a menos. A menos. Uau. A menos. Que legal. Né? Então, acho que qual que é a mensagem final? Exercício, né? Manter o peso, eu não digo que tem que ficar magrinha, mas manter o peso, álcool moderado, não fumar, sempre. E, em alguns casos, em muitos casos, pode também entrar junto com isso a reposição hormonal, porque ela é feita com um ginecologista, né? Conversando direitinho, também vai ter os seus benefícios. Tá? Mas eu acho importante mostrar isso, porque às vezes a gente não visualiza, né? Que sim, a reposição hormonal aumenta o câncer de mama, principalmente a reposição combinada, mas tem outras coisas que aumentam também e que às vezes a gente não se dá conta, né? Sim, verdade. Puxa. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Agora, doutora Cláudia, só mais uma dúvida. Você falou, então, que tem essa janela de oportunidade,
né, para as mulheres. Agora, também tem uma pergunta frequente, uma dúvida que a gente sempre comenta no grupo, é essa coisa de, tá bom, eu comecei dentro dessa janela, mas existe um limite de tempo para eu fazer essa Usar? reposição? Então, você sabe que não existe um consenso entre as diversas sociedades, né, de menopausa, tem de climatério, tem várias, né, a Federação Brasileira, mas se fala em geral, algumas falam 5 a 10 anos, outras dizem que não dá para estabelecer um limite. Em geral, a gente fala que existem esses 10 anos em que seria benéfico, né? Mas não existe um limite que a gente tenha que estabelecer. Em geral, a gente faz assim, usa 5 anos, entre 5 e 10, vê se está sendo necessário, às vezes até tenta diminuir, ver como é que fica. 10 a gente tenta realmente parando, mas desde que a mulher esteja bem né, controlada, adaptada, não existe uma regra que necessariamente ela precisa parar, tá? Um dado importante é que, por exemplo, o risco de trombose parece aumentar quando a mulher fica mais velha, mas ele é maior principalmente nos primeiros anos de uso, né? Por quê? Porque provavelmente é uma mulher que já tinha um fator de risco, e aí você usou o hormônio e desencadeou, tá? E o risco de câncer de mama, como eu falei, ele vai se adicionando após 5 anos, tá? Mas principalmente para o esquema de reposição de estrogênio com progesterona contínua. Entendi. Maravilha, tá bom. Puxa, doutora Cláudia, eu acho que a gente tirou muitas dúvidas, eu acho que as pessoas têm. De fato, é um processo, um tratamento efetivo, né? Isso está mais do que comprovado e que evoluiu muito, então eu acho que faz todo sentido, já que está disponível, mas com orientação, né? E acompanhamento, acho que isso que é o mais importante, né? E fazer tudo aquilo que você falou, né? Muito exercício, pouco álcool, não engordar. Tá certo. Puxa. Tá bom? Tá Hoje bom. estraguei a comemoração do final de semana, hein? Pois é. Já vou ter que tomar pelo menos umas 3 a menos para ficar abaixo da média aí. Tá bom, então, obrigada, Então, tá, viu, doutora Cláudia, de novo nada, aí, obrigada pelo a teu você. tempo, que eu sei que é super escasso, mas super obrigada. E até a próxima. Obrigada a você, eu que agradeço, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí sobre a menopausa, a reposição hormonal, né, e os riscos de câncer. E se você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 pela primeira vez, 5.0 mais pela primeira vez, não se esqueça, se for no YouTube, se inscreva, dê um like, ative o sininho. Siga as nossas páginas no Instagram, no Facebook e acesse o nosso site. Vem participar com a gente da Revolução da Longevidade, principalmente sugerindo conteúdos que vocês gostariam de ver nos nossos canais. Um abraço!